Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Reinaldo. Se despediu do Grêmio e não é mais jogador, não é mais o lateral esquerdo do Grêmio, beleza? Vou comentar aqui um pouquinho com vocês, só antes de tudo, solta aí ainda. Vamos lá então, separei aqui uma fotinha do Reinaldo. E assim, o que eu queria destacar primeiro é o seguinte: o Grêmio em si não anunciou a saída, enfim, o fim do contrato do Reinaldo. Mas o próprio Reinaldo, e é o que eu vou separar aqui para trazer para vocês, anunciou que não permanece no Grêmio. Então, se o próprio cara falou que não permanece, ele não vai permanecer. Não precisa nem de anúncio do clube. Eu gosto de sempre trazer coisas concretas aqui, nada de especulação, né? Então, se o próprio cara falou que não vai ficar, porque ele não vai ficar. E aí aqui, deixa eu colocar tudo certinho. E aí eu vou ficar mais aqui embaixo para dar para ler tudo, beleza? Que aí ele colocou o seguinte: felicidade e orgulho de ter defendido por 2 anos uma das camisas mais pesadas do continente. No Grêmio vivi e aprendi a cultura e a paixão do povo gaúcho pelo imortal. E hoje deixo o clube pela porta da frente, com a sensação de ter feito o meu melhor a cada treino e a cada jogo, vestindo essa camisa. Obrigado, tricolor. Aí a fotinha aqui e a outra fotinha aqui. Bom, então assim, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: o Reinaldo, por muitas vezes. Deixa eu aumentar minha câmera pra trás. Por muitas vezes foi um cara muito perseguido e muito criticado por nós, né? Pela torcida no geral. E com críticas válidas. Ele realmente tinha muitos problemas defensivos. Eu acho que essa é a grande marca negativa da carreira dele. Tanto no São Paulo, principalmente por ser um clube de muita tradição, também já era muito questionado isso daí. Na Chapecoense nem tanto, porque ele era uma arma muito ofensiva, na própria Ponte Preta também. Mas enfim, no São Paulo, que ficou marcado pelo que no Grêmio mostrou também. Defensivamente com muitos problemas e não tinha muito o que fazer. Era um cara muito criticado pela torcida. Meu grande ponto é o seguinte: agora que ele não vai permanecer no Grêmio, chega de críticas. Ele não é mais jogador do Grêmio. Acabou. Acaba que a passagem dele deixou nítido 2 pontos: as extremidades do campo. O Reinaldo defensivamente sempre teve muitos problemas. Acho que foi o grande setor. Se alguém buscar estatística, com certeza esse vai ser o lado do campo que o Grêmio sofreu mais gols. Esse lado esquerdo do Grêmio sempre teve muitos problemas com o Reinaldo. E nunca teve um cara para conseguir manter um nível alto. Mesmo com o Reinaldo, o nível não era o suficiente. Com o Mike menos ainda, porque o Reinaldo ele defende mal, mas do meio para frente sempre foi uma arma positiva, sempre fez gols, deu assistências, um excelente batedor de pênalti. Não à toa virou batedor de pênalti e com justiça do Grêmio, sempre batendo muito bem. Quando ia pro ataque, normalmente gerava jogadas perigosas. O grande problema sempre foi a parte defensiva. Só que quando entrava o Mike do meio para frente não tinha essas características ofensivas do Reinaldo e defensivamente também era muito mediano. O outro era o Zé Guilherme da base, e o Zé Guilherme teve poucas oportunidades. Quando teve, foi mediano. Do meio para frente, jogadas interessantes, às vezes, defensivamente também com dificuldades. Então não teve nenhum cara para conseguir pegar essa vaga do Reinaldo. E o Reinaldo sempre tinha essa insistência do Renato, e até por isso foi se queimando cada vez mais. E eu acho que essa é uma cultura que não só o Grêmio, mas qualquer time tem que ter. Se o cara não tá bem, a torcida tá perseguindo, tem que ir embora. Não adianta. É um ambiente que fica ruim pra torcida, fica ruim pro treinador, fica ruim pro jogador. Então não tinha sentido realmente continuar com o Reinaldo. Não que ele seja ruim, tá? Que nem eu falei, do meio pra frente era uma grande arma ofensiva. Mas chega um certo ponto. Já deixa eu até mudar aqui pra tela final, pra gente ir pra reta final do vídeo. Chega um certo ponto que não vale mais a pena você insistir, colocar a goela abaixo o jogador. E isso foi o que fez o Renato se queimar muito. Por todas as passagens do Grêmio. Seja anteriormente com o Alisson, seja com o Tassiano, agora com o Reinaldo. Até com o Diego Costa ele conseguiu queimar um pouquinho porque o Arezzo precisava e merecia oportunidades. Então, assim, essas insistências que não podem acontecer. Se o cara tá mal, se o cara não tá rendendo, e nitidamente a torcida tá pegando o pé dele, deixa ele um pouquinho de canto. E assim, de tanto insistir no Reinaldo, e de o Grêmio sempre tomar gols nas costas dele, ele acabou sendo um cara, de certa forma, perseguido. E com justiça.
também, pelo tanto de gols que tomava daquele lado. Mas, de novo, não tinha um cara que trouxesse a convicção e a confiança para a posição. Eu acho que o cara que talvez merecesse mais oportunidades era justamente o Zé Guilherme. O Mike também não aproveitou as oportunidades. E eu acredito que não seja jogador de Grêmio. Então, assim, é uma posição bem carente do Grêmio nesse momento, talvez a mais carente do elenco, que seja essa lateral esquerda. E eu queria destacar que, ao longo do ano, eu sempre comentei isso aqui no canal. O Reinaldo jogando em um time com 3 zagueiros é uma excelente opção, porque ele tem toda essa liberdade do meio pra frente e ele é muito bom nesse quesito. E aí, defensivamente, ia ser, sempre ter uma cobertura. Só que, quando jogava com 3 zagueiros, quem era o zagueiro pela esquerda? O Kahneman. E o Kahneman é outro cara que dá toda hora bote lá na frente. Então o Reinaldo não marcava bem na esquerda, o Kahneman dava bote na frente, continuava com espaço atrás. Então um zagueiro mais controlado defensivamente pela esquerda e o Reinaldo se mantendo como um ala esquerda, poderia ser interessante. Acabou que isso nunca aconteceu e o Reinaldo sai dessa forma como um lateral que marca mal e ataca bem. E se você é bom em um lado do campo e ruim do outro, não é o suficiente, porque na balança você sempre vai tomar gol, pode até contribuir na frente, mas a fase defensiva fica muito prejudicada por isso. Então o Grêmio precisa agora encontrar um lateral esquerdo regular nos dois lados do campo. Se ele for diferenciado em pelo menos um dos dois ou nos dois, espetacular, mas minimamente regular, que não tenha muitas falhas na defesa e que contribua do meio para frente. E acaba que o Reinaldo do meio para frente contribuía, do meio para trás falhava quase sempre. E até por isso não é mais jogador do Grêmio. E até por isso foi muito criticado pela torcida. Enfim, chega ao fim a passagem do Reinaldo. Eu acho que ele ainda tem nível para várias equipes de Série A. Eu vi que o Sport estava especulando ele. Eu acho uma excelente escolha. Porque o Sport é uma equipe que tem totais condições de permanecer na Série A. O Pipa é o técnico. É um time interessante, com bons jogadores. O Lucas Lima reencontrou bom futebol. O Barleta muito bem, ex-Corinthians, ex-Ceará, né? Enfim. Então acho que se ele for pro Sport, eu acho que é uma boa escolha para ele. Só que, de novo, eu acho que a melhor utilização do Reinaldo é tendo um zagueiro pela esquerda e ele sendo um ala pela esquerda. Porque do meio pra frente ele é muito bom, tem um lateral longo também, que é uma grande contribuição. Então, em um time com 3 zagueiros, tendo um zagueiro que não sobe tanto pela esquerda, pra mim é o grande ponto onde você pode explorar o máximo possível do futebol do Reinaldo. Acabou que isso nunca aconteceu no Grêmio. E esses problemas defensivos ficaram muito evidentes, né? Enfim, foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Comenta o que você achou dessa saída do Reinaldo. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos também. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.